Em nome de Jesus. Vamos lá. Eu quero falar hoje com vocês. Gente, eu vivi um fim de semana bem intenso. Contando com esse momento agora que eu vou pregar. É a minha quinta, sexta, sábado, domingo, 7ª pregação em 4 dias. Porque eu estava num congresso lotado de adolescentes e jovens. Foi muito legal esse tempo. Um frio em Curitiba que só Jesus do Evangelho. A gente achou que semana passada aqui estava frio, né? Em Guarulhos chegou 15 graus. Lá ontem estava entre 4 e 5 na madrugada. E uma sensação térmica de 3, de 2. E nenhum edredom dava jeito naquilo. Mas é muito interessante, irmãos. Como eu voltei impactado com o que Jesus está fazendo no mundo. Às vezes a gente fala muito mal da igreja, fala que as coisas estão ruins, é porque a gente às vezes não abre horizonte. E é muito bom perceber que o que está acontecendo conosco aqui, está acontecendo em muitos lugares. E nesse fim de semana, desde quinta-feira, eu tive a chance de ministrar para muita gente, falar sobre esse amor de Jesus e ver, irmãos, adolescentes, crianças e jovens prostrados diante de Jesus de uma forma que eu vi pouca vez na minha vida. Então, Jesus colocou no meu coração para esse domingo, sobre a gente voltar a perceber aquilo que Ele é, os efeitos que Ele causa, porque você deve ter percebido, desde o último domingo que a gente teve a nossa assembleia, e mais de 100 pessoas chegaram de uma vez, e a gente passou do número de 700 membros, e tudo mais, eu estou feliz, mas no meu coração tem uma angústia dizendo, não acomode, não caia no perigo do igreja grande, porque não é sobre ser grande, é sobre o efeito que a gente causa, amém? Então a gente vai entender isso, nós precisamos que a igreja seja efetiva, e por vezes, nós precisamos observar esse movimento do que Jesus é e do que Ele faz, o poder que Jesus tem. Tem horas, irmãos, que eu tenho percebido que o que tem abalado a nossa fé, é a falta de profundidade com quem Ele é, porque olha, a nossa vida espiritual, é claro que esse movimento aqui, quando a gente está aqui junto, celebrando, cantando, louvando, dando glória a Deus, ouvindo um testemunho, vendo o que Deus tem feito, isso é muito interessante, e isso potencializa a nossa fé, mas toda a responsabilidade, ela parte de nós, então a gente precisa buscar essa intimidade, independente de qualquer coisa. E aí, meus irmãos, nesse fim de semana, adolescente é um negócio muito interessante, e eu, como liderei adolescente, eu gosto deles. Eu me converti adolescente, então eu não tenho saudade nenhuma de liderar adolescente, porque eu não tenho mais pique para isso, eu tenho 2 filhos e está ótimo, mas eu gosto de ouvi-los e de falar com eles. Nesse congresso foi muito engraçado, porque num primeiro momento, eles ficam meio na deles, no segundo dia, eles já passam por mim e já fazem assim, e aí pastorzão? Quando chegou a segunda noite, a gente era brother, e aí ontem, irmãos, eu passei a tarde inteira, eu terminei de pregar, comecei a atender adolescente, parei para almoçar, quando acabou o almoço eu continuei atendendo adolescente e conversando, atendendo aqui, entenda, você pode conversar comigo, eu posso te contar uma coisa? Irmãos, tem umas coisas que Deus faz, quem prega, né, quem vive esse movimento deve passar a mesma coisa, tem hora que a gente vai, cheio de expectativa para abençoar, mas Deus sempre prepara algo para trazer para a gente também, tem sempre um movimento de um cuidado de Deus, para ministrar nos nossos corações, e ontem, eu conheci uma adolescente, irmãos, que é sério, o meu incentivo para ela foi, você precisa ou escrever um livro, ou você precisa, Marcão, eu falei para ela, começar a fazer um vídeo, sobre a tua história de fé, 14 anos a menina tem, pega essa história, quando ela nasce, a mãe descobre um problema sério de saúde, e no parto a mãe morre, ou seja, ela olhou para mim e falou assim, eu nunca vi a minha mãe, tudo bem, passou um tempo, e assim, irmãos, imagina uma roda, eu ouvindo, e eu estava ali meio que para ajudar, um grupo de, acho que 3 meninas adolescentes e um rapaz, e ela começou a contar, então eu não conheci minha mãe e tudo mais, não sei o que, eu falei, tudo bem, ela falou, mas aí o meu pai sempre foi muito envolvido com Jesus, meu pai ama Jesus e tudo mais, meu pai passou um tempo, ele arrumou uma outra mulher, e ela é a minha mãe, então para mim está muito tranquilo, a minha mãe biológica eu nem conheci, então eu tive uma mãe, e ela tem uma irmã mais velha, e essa mãe cuidou de mim, cuidou da minha irmã, e essa mãe, junto com meu pai, foram para o seminário, e eles foram servir Jesus, porque o pai dela era da área do som, da mídia e tudo mais, e não sei o que, e ela falou, pastor, eu sempre gostei, porque meus pais sempre foram envolvidos com igreja, a convenção pioneira, eles são muito unidos,
eu acho que a nossa não é tão unida assim. Toda vez que eu vou pregar lá na convenção deles, tudo que eles fazem é uma junção de igrejas. A maioria do Sul, eles vão de Curitiba até a ponta de Porto Alegre, tem 2 igrejas em São Paulo e uma no Espírito Santo. O restante é tudo de lá. E aí eles fizeram em 2022, que foi o ano que eu preguei lá. Eu preguei lá em abril, num congresso de adolescentes, que tinha uns 500 adolescentes. Em agosto teve o congresso de casais, um retiro de casais e tudo mais. Aí ela falou assim, meus pais estavam naquele retiro de casais e nós fomos para ajudar. Pastor, na volta, 2022, na volta, o meu pai, eu não sei se ele cochilou ou o que foi, ele perdeu o controle do carro e a gente bateu num caminhão. Esse seu nossa foi o meu, só que eu fiz assim, aonde vai dar essa história? Ela falou, e eu não fui a que menos me machuquei, eu e a cachorrinha. Aí eu desci do carro, vi aquela cena, de repente um monte de ambulância, um monte de coisa acontecendo, e vem polícia, e vem resgate, e tudo no meio de uma estrada, e tudo mais. E aí eu lembro que, ela falou que lembra da cena do pai, era o mais machucado, porque o airbag estourou, porque a questão da ferragem pegou ele e tudo mais, e o pai ficava pedindo água, e dizendo, cuida das minhas filhas, cadê minhas filhas, cadê minha esposa, cadê minhas filhas, tal. E o resumo é que não deu tempo nem de resgatar. Ela falou, pastor, eu lembro da cena, eles resgatando meu pai dentro de uma ambulância e vendo a ambulância balançar porque estavam tentando reanimar o meu pai. E em agosto de 2022 eu perdi meu pai. Meu irmão, eu já estava engasgado aqui, ó. Aí eu falei, onde vai dar essa história? Porque ela está aqui, né? Já estava pelo menos feliz, falei, ela está aqui. Ela falou, e desde então, a gente vive com a minha mãe, olha que virada. Ela vive com a mãe que teoricamente não é a mãe biológica. E aí a gente organizou a vida, e a minha mãe voltou para o ministério, porque a minha mãe é formada em música, e aí enquanto ela é formada em música, ela voltou, uma igreja contratou ela, e eu entendi, pastor, e aqui vem a cereja, eu entendi que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Eu falei, como é que é, querida? Ela falou, pastor, Deus tem propósito para tudo. Quando eu perco a minha mãe no meu nascimento, Deus tinha um propósito para minha mãe na terra. Aí eu falei, ela deve estar me zoando, 14 anos. Quando Deus leva o meu pai, pastor, eu prefiro entender que o tempo do meu pai na terra já acabou. Deus o tomou para si. E está tudo bem. Eu falei, está tudo bem? Ela falou, tá, sabe por que está tudo bem? Porque um dia eu vou estar com os dois na eternidade. Meu irmão. Sério, quase que eu falei para ela, quem tem que pregar nesse acampamento é você. 14 anos, e ela fala na naturalidade. O que eu coloquei na minha cabeça? Porque eu comecei a ouvir um monte de testemunho de adolescentes que estão passando por coisas, irmãos, power. E aqui fiquei tranquilo, a pregação não é sobre adolescente, é sobre fé. E aí eu fiquei marcado com aquilo. Às vezes a gente subestima demais, às vezes ou por idade, ou porque é novo na fé. Mas meus irmãos, quando a gente entende quem é Jesus, quando a gente entende a essência do que é ser um cristão, a consequência, ouve o que eu vou te dizer, é que a gente sofra menos. Não que a gente não vai sofrer, mas a forma que o sofrimento nos pega é um pouco diferente. Então o que eu quero falar nessa noite, eu dei um tema, e esse tema, eu já estava com todo o esquema na minha cabeça, mas eu vim na viagem agora no avião pensando que eu queria um tema. Eu sou ligado em tema, e o tema é Jesus, palavra, poder e plateia. Esse é o tema, e se você puder, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4, por gentileza. Livro de Lucas, no capítulo 4. A gente vai ler do 31 ao 37. Lucas, capítulo 4, do 31 ao 37. Se você não trouxe Bíblia, já está projetado na tela ali para que você nos acompanhe. A minha versão diz assim: então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, Santo de Deus. Jesus respondeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados, e diziam uns aos outros: que palavra é esta?
Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridades e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder transformador. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que nós estamos no começo do ministério de Jesus. Nós estamos aqui no capítulo 4, por exemplo. Nós começamos com Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo, onde o diabo tenta oferecer aquelas questões que estavam do coração dele tentando passar para Jesus. Esse texto é muito interessante, porque como Jesus está começando ainda o ministério, tem muitas linhas teológicas sobre esse texto. Tem uma delas que diz que esse texto é meio que um teste do diabo para ver se Jesus era quem ele achava que era. E aí tem os 40 dias, tem gente que acha que não, que era ele tentando tirar a prova. E aí você segue, nesse mesmo capítulo, Jesus ele é expulso e rejeitado em Nazaré. Aquele ambiente onde Jesus vai na sinagoga, ele começa a mostrar que ele é letrado, ele fala sobre a profecia de Isaías que se cumpre com a chegada dele, e o povo acha ele muito aparecidinho. E aí ele sai de lá, ele é expulso de lá, e então ele desce para Cafarnaum. E aí quando ele está em Cafarnaum, ele faz meio que de Cafarnaum o seu lugar de apoio. E aí ele vai para Cafarnaum, que não sei se você sabe, mas significa aldeia de Num, Cafarnaum, que não quer dizer nada, mas é só para você ter no seu coração. E essa cidade, ela está localizada ali no litoral oeste do Mar da Galileia, e era uma cidade de uma aldeia pesqueira. Era uma cidade que era ali um palco de grandes ensinamentos de Jesus e dos seus grandes milagres. O começo desses milagres, Jesus está nesse lugar. Então a gente está diante de um texto que Jesus está chegando num lugar, e ele vai até uma sinagoga. Olha que incrível. Ele vai até a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, tem um endemoniado. E aí o texto faz igual, eu gosto muito de Marcos capítulo 5, é muito parecido, porque só de ver a presença de Jesus, o endemoniado já... E aí quando tem aquele encontro, o endemoniado olha para Jesus e o texto vai dizer que ele é enfático, que ele grita, o que ele está fazendo ali, o que ele quer ali, e etc e tal, e Jesus não perde nem tempo. Jesus já chega e fala assim, sai, vaza. E diz que aquele demônio, quando vai sair daquele menino, ele lança o menino no chão, mas não acontece nada com aquele menino, e ele levanta restaurado, e todos aqueles que estão ali estão maravilhados com a cena que Jesus está falando. E aí o texto vai dizer que esse movimento de deixá-los maravilhados com aquilo que está acontecendo, faz com que a fama de Jesus se espalhasse por toda a região. Aquilo que Jesus estava fazendo se espalhava por toda a região. O que eu quero trazer para a gente nesse texto, é que a gente volte, ou reafirme, ou reacenda, as nossas percepções sobre quem Jesus é. Porque depois que eu conheci algumas pessoas e algumas histórias, conforme eu já disse, talvez o que falta muitas vezes na nossa mente, é lembrar o poder que Jesus tem, é lembrar quem Jesus é na nossa jornada, para que nós possamos fazer o que termina o texto dizendo, espalhar quem Ele é. É tempo da gente olhar para esses movimentos, fazendo, irmãos, com que a nossa fé fique potente. Essa é a palavra que está no meu coração. É tempo da gente ser power na presença de Jesus. É tempo da gente voltar a ter a alegria da salvação. Amém, queridos? Você está feliz porque você é salvo? Você está feliz que você morreu hoje e você vai para o céu? Você está feliz porque o diabo não tem nada contra a tua vida? Você está feliz porque por mais que as pessoas sejam sujas ao seu redor, o que Jesus fez por você já é suficiente? Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero trazer para a gente hoje, é essa intensidade, são as lições práticas dessa intensidade, daquilo que Jesus é, das histórias que a gente precisa relembrar, para que a nossa fé volte a ficar on fire, e com isso a gente faça a diferença. Deixa eu te contar uma coisa, eu espero que nesse congresso de jovens dessa semana, esteja lotado. E por que eu espero que esteja lotado? Porque a gente vai chamar pessoas que precisam ouvir da palavra. Amém, queridos? Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser tratadas, pessoas vão se converter, pessoas vão se prostrar. E de forma especial, é um congresso com foco em jovem. Chama o jovem que está perdido. Eu estou pensando em fazer uma série combinada entre nós, assim, tranqueiras. E eu vou pregar uma série de domingos sobre aquelas pessoas que vocês consideram tranqueiras, que a gente não vai desacreditar e vai ver elas prostradas diante de Jesus. Porque o poder de Jesus transforma a vida de quem Ele quiser.
Primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração então, a primeira lição prática dessa questão, desse movimento da palavra, do poder e da plateia. Diante dos ensinos de Jesus, só uma fé genuína leva você de maravilhado para transformado. Olha o começo do texto, que incrível. Então, ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado, aqui já tem uma crise. No sábado, Jesus ele começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Meus irmãos, a gente precisa entender que tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que emana de Jesus, não é para nos deixar maravilhado, é para transformar quem nós somos. E por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que ouve de Jesus e acha lindo, acha bonito, diz que ele é maravilhoso, mas não é sobre a admiração, é sobre a entrega. Esse povo está ouvindo ele e está dizendo aqui, que é muito louco, que ele ensinava com autoridade. Eu fico imaginando como deveria ser ouvir Jesus, né? Quando eu fui ler sobre esse texto, eu lembro que, se eu não me engano, é o Kistermarker que vai falar que Jesus era um cara que tinha autoridade porque ele era criativo nas falas. Porque quando ele falava, todo mundo queria comprar a ideia. E aí você vê a criatividade de Jesus, por exemplo, nas parábolas. Irmãos, tem horas que a gente está ouvindo o que Jesus está falando e está dizendo assim: olha que lindo. Mas não é sobre o que a gente acha, é sobre o quanto aquilo faz efeito. A palavra de Deus tem poder quando ela transforma quem nós somos. Não é sobre espetáculo. Jesus ele não veio para ser o palhaço do circo, ou o grande coach. Não, ele fala com autoridade, porque é através daquilo que ele fala, há poder suficiente para transformar qualquer história. Esse é o Jesus que a gente crê. Então, talvez você esteja frequentando igreja, porque você está feliz e maravilhado com o que ele faz. Você acabou de ouvir um testemunho de que diante de um ateliê, pessoas são curadas. Ah, que fofo! Glória a Deus. Não, não é sobre isso. A palavra de Jesus é o que faz a gente mudar a nossa história. Talvez você chegou aqui arrebentado hoje, acabado. Há um poder na palavra de Jesus para transformar o seu choro em riso. Então Jesus não te trouxe aqui para você achar fofo. Jesus não te trouxe aqui porque Ele quer o seu aplauso. Não. É para você entender quem Ele é. Irmãos, eu estou entrando em crise nesse aspecto. E essas crises fazem parte da minha jornada. É uma crise filosófica. Ao mesmo tempo que eu estou muito feliz porque a gente cresce, eu estou muito preocupado. Porque a gente não vai deixar isso aqui virar um lugar de espetáculo. A gente não vai deixar isso aqui, vamos lá porque está cheio. Não. Essa palavra é para transformar a tua jornada. Você fica admirado? Só vale a pena se no final você estiver prostrado diante da palavra que tem poder para mudar a tua história. A palavra de Jesus e aquilo que Jesus fez, obrigado querida, ela tem que ter sentido, ela tem que valer a pena, ela tem que preencher os nossos dias, ela tem que fazer com que a nossa história mude. Eu fico imaginando, irmãos, quem ouvia Jesus e achava bonito ir embora. Imagina depois que tudo aconteceu. E olha que interessante, um pouquinho antes do texto, por que esse negócio me pega? Porque Jesus está chegando a Cafarnaum, porque aonde ele estava, ele acabou de ser expulso. Esse mesmo Jesus que ensina, tem gente que por não entender, retira. Uma das crises que vai acontecer nesse texto, Jesus está tirando o demônio de alguém no sábado. Por que não tem tanta crise? Porque é dentro do templo, ninguém está vendo. Então se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente vai achar que Jesus é muito fofinho. A gente vai achar que igreja tem a ver com coach, e não é. Você tem que sair maravilhado, mas a consequência tem que ter transformação. É tempo da gente se posicionar como crente. É tempo da gente ter a fé de uma criança de 14 anos, que vê sentido em tudo, porque ela entendeu a palavra desse Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o Jesus que a gente acredita. Esse é o Jesus que nos ensina. Esse é o Jesus que tem uma palavra poderosa. E uma palavra poderosa para ensinar o que nós precisamos. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Cuidado para não buscar apenas o milagre de Jesus. Nada contra buscar o milagre, mas o milagre tem que ser consequência do conhecimento. Por lhe conhecer, eu busco.
Não sei se o Chicão está aqui, ou se ele foi embora, ou se ele está trabalhando. Não está, né? Eu estava ali no começo, desceu, né? Ele não está bem. Estava ali, ó, na penúltima música. Chicão veio e falou, pastor, eu estou precisando de você. Eu fui ali com ele. Chicão está sofrendo, porque a irmã Valéria mandou pra gente, da amiga dela, de 80 e tantos anos, que dois pitbulls pegaram e só não mataram essa senhora porque o vizinho ouviu. Irmãos, ela está para perder as 2 pernas, porque o cachorro acabou com a vida dela. E eu falei pro Chicão, a gente vai orar pelo milagre, porque a perna ainda não foi amputada. Glória a Deus, porque ela não morreu, a vida foi preservada. Mas para uma senhora de mais de 80 anos, perder as 2 pernas é muito cruel. O que a gente foi fazer ali dentro? Orar, para que haja milagre no nome de Jesus. Mas nós não dependemos dele pelo milagre. Aí eu falei assim, Chicão, você já foi lá junto com a Valéria e já falou de Jesus para essa senhora? Ele falou, pastor, glória a Deus que essa senhora já é crente. Irmãos, eu vou ser muito sincero contigo. Quando ele falou, graças a Deus que ela já é crente, sobre mim desceu um refrigério. Ufa, obrigado, Jesus. Porque por pior que esteja, já está garantida na presença do Pai. Esse é o Deus que a gente tem que ouvir a palavra, admirar e ser transformado por ela. Porque senão nós viramos meros espectadores de igreja, meros frequentadores de sinagoga. E aí eu vou para o ponto 2, que é a parte 2 desses ensinos. O inimigo está sempre perto, mas diante de Jesus ele sempre se cala e sai. E aqui é pedrada. Esse texto me dá crise. Olha o que diz lá do 33 ao 35. Na sinagoga, meu irmão, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. E aí você tem que imaginar a cena. Jesus está chegando na sinagoga, cheio de gente, sábado, tem um homem possesso. E aí esse homem gritou com toda a força: ah! Quase que eu fiz outra voz aqui, mas essa voz não é do diabo, é do Senhor. Ah! É outra voz. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, e aqui eu acho que Jesus deve ter dado aquela olhada e falou assim: cale-se e saia. E de novo, quando a gente lê texto é muito louco, não é? Porque a gente acha que é tudo automático. Meu irmão, sinagoga, gente para todo lado, está chegando alguém novo. Mal entrou, ah! Imagina todo mundo falando assim: eita, peraí. E aí começa, todos os embates de Jesus com o diabo, eu acho que era um negócio meio partida de tênis, tá ligado? Todo mundo ficava assim, ó, eita, vai, uou. Aí tem o grito, todo mundo olha com um grito. E você pode ser crente o que for, se alguém do seu lado der um grito, você gela na hora. Sim ou não? Você está aqui vindo no culto na moral. Se alguém do seu lado dizer, ah, meu irmão. Na hora o que a gente faz? Aí ó, gritaram, alguma praga. O que a gente faz bem na hora? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É Cassiane, na hora é Cassiane que segura. Depois a gente vê o que faz. Canta a Cassiane que o mal vai. A cena é o endemoniado berrando. É alguém conhecido, é alguém da área. E aí ele está olhando para Jesus. E eu acho que nessas horas Jesus é cinematográfico. Eu acho. Está ele e os discípulos entrando Backstreet Boys assim no templo. Aí ele dá um berro, ele reconhece quem Jesus é, e Jesus bate o pé e fala: ups, cala a boca, cala a boca, sai. Pensa nessa cena, irmão, porque o texto vai dizer que o menino é jogado, e aí você tem que continuar. Imagina o menino recobrando assim, voltando e falando: ah, meu irmão. E aí tem algumas coisas dessa parte do texto que me deixam atônitos. E são 3 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o local. Na sinagoga tinha um endemoniado. A segunda coisa que me chama a atenção é o reconhecimento. Meu irmão, tem um negócio aqui que me frustra muito. E é a mesma frustração que eu tenho em Marcos 5, no Gadareno. É a mesma. Olha o que está acontecendo. Jesus está vindo de um desprezo. Tem gente maravilhada, mas não tem muita atitude. Mas quem reconhece quem ele é o endemoniado, cara. Olha aí, você fica em crise com esse negócio?
É que nem Marcos capítulo 5, e para mim Marcos capítulo 5 tem um agravante, que Jesus chega, o demônio o reconhece, Jesus expulsa, restaura a vida do menino, e é convidado a sair da cidade, porque teve o prejuízo dos porcos, porque tinha muita gente assustada. E aí você olha para esse texto, o local chama atenção, sinagoga. A segunda coisa é esse movimento de reconhecimento. A terceira coisa que me chama atenção, a forma de tratamento. Jesus não é amigo do diabo para ficar batendo papo. É cala a boca e sai. Por que eu estou te dizendo isso? Porque existe um show acontecendo no meio gospel. Meu irmão, existe um show onde o diabo tem microfone. O poder de Jesus é um poder que não cabe no mesmo espaço os dois. Se Jesus está, ele tem que sair, porque a santidade de Jesus é perfeita, e não dá para eles ficarem juntos. E aí você olha para esse movimento do que está acontecendo. Tem uma fala do Kistemarker que é muito louco, e essa fala é muito pesada. Ele vai dizer no livro dele, que se tem uma coisa que o diabo não perde é um culto. Ele falou que o diabo ama frequentar culto. Muito pesado essa fala. Dá até uma angústia. E aí você pensa assim, ué pastor, como? Meu irmão, a gente precisa lembrar que em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8 e até o começo do 9, o Pedro vai dizer que o diabo ele anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então o local, fique atento, porque talvez as piores coisas estejam acontecendo com você aqui dentro. E por que eu estou te dizendo isso? Porque numa igreja que cresce, tem todo tipo de história aqui dentro. No movimento de crescimento de igreja, que a gente às vezes não toma essa atenção, tem um monte de coisa. E eu preciso te dizer que esse texto está garantindo que na presença de Jesus, tudo que foi lançado sobre a sua vida, que veio da parte do inimigo, vai cair por terra em nome de Jesus a partir de agora. E não tem espaço para os dois no teu coração. Então, fique atento ao local. Mas meu irmão, aqui a gente precisa ficar atento também de uma forma muito especial a esse movimento. Nós precisamos reconhecer, meu irmão, me dá um negócio perceber que tem momentos em que o diabo reconhece quem ele é, mas o homem não. Por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer? Eu vou te dizer, porque o nosso ego está tão inflado que não tem espaço para quem mude aquilo que nós somos. Ser crente é difícil e a gente quer moda. Só que você precisa lembrar, olha que incrível, nós somos criados, e quando nós somos criados, a gente já nasce com a tendência do mal. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente já nasce fadado ao inferno. Desde criança a gente é pecador miserável. Sim ou não? Eu tenho 2 filhos, irmão, você sabe. Tem pecado que eu falo, meu irmão, as crianças de hoje, elas vão dominar o mundo com 12 anos. Vou te contar a última lá de casa, e dessa vez não é do Benício, por milagre, é da Helena. Toda semana a gente ensina um versículo bíblico. Toda semana. Aí quando dá uns 4, 5, a gente grava, para eles verem, depois a gente posta. E Ellen agora está investindo tempo no fruto do Espírito, Samuel. E todos, com calma. Porque o fruto do Espírito, eles vão, pá. A criatividade da Ellen é muito louca, por quê? Porque quando chegou num fruto de Espírito que eles não conhecem, eles falam assim, mas o que é isso? Então eles perguntaram para ele, mãe, o que é domínio próprio? Bom, domínio próprio é quando você controla as suas emoções, é quando você tem esse controle sobre si, e tal, e não se deixa levar pela ira, tal. Explica tudo. Essa semana, todos os cafés da manhã, foi do fruto do Espírito, amor, amabilidade, paz, paciência, domínio próprio. Ellen foi dar uma bronca na Helena. Foi a bronca, né? Ela tinha aprontado o negócio, deu uma bronca. A Helena falou assim para ela, desse jeito, falou assim, ainda bem que eu exerci meu domínio próprio. Aí Ellen olhou e pensou assim, ela deve ter errado, ela falou assim, como assim você exerceu seu domínio próprio? Ela falou, porque se eu falasse o que veio na minha cabeça, a bronca seria pior. 7 anos. Pecadora, miserável. E se não for a graça de Jesus, é minha filha, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai para o quinto dos infernos.
mas ela foi alcançada pela graça de Jesus. Não é só sobre salvação, é sobre de onde a gente foi tirado. Meu irmão, aquele homem está no meio da sinagoga, sendo liberto pelo sangue de Jesus, pela fala. O Jesus fala, bate o pé e sai. E às vezes a gente não entende esse movimento do poder. Ele tem a palavra e tem o poder, e ele muda toda a situação, porque é dele que emana todo o poder para mudar a nossa história, independente de onde nós viemos. Você pode ter feito um pacto com Satanás, você pode ter bebido sangue de bezerro. Se bebe sangue de bezerro? É porque às vezes eu chuto algumas coisas que eu falo, será que isso é normal? Né? Porque a cara de vocês fica assim, ui, que nojo. Sangue de cachorro. Você nasceu, você foi consagrado na roda dos sei lá o quê. Pegaram um charuto na tua cabeça e fumaça. Não importa. Há poder no sangue de Jesus para mudar tudo aquilo, inclusive, que foi lançado sobre você. O que falta é você lembrar quem Ele é. Então não é só sobre a eternidade, é de onde Ele nos tira. A presença de Jesus muda tudo aquilo que nós somos, com autoridade e graça. Eu vou começar a incentivar as pessoas que têm histórias bonitas a falar sobre Jesus. A gente está falando muito pouco sobre Jesus. Tem um monte de história aqui, ó, que está calado. Meu irmão, bora falar o que Jesus fez na tua vida. Pelo amor de Deus, filho. As pessoas precisam vir. Então você precisa entender esse movimento. O inimigo, ele está ao derredor. Mas quanto mais a gente tiver certeza de quem Ele é, quanto mais a nossa vida estiver envolvida naquilo que Ele tem de poder sobre as nossas vidas, Ele não tem nada mais. E se tinha, acabou quando Jesus entrou. E Jesus apenas olhou para ele e falou, cala a boca e sai. Imagina, você sabe que eu morro de medo de avião. E eu estou tão com fé, que eu viajei sozinho, sem minha esposa para segurar minha mão dessa vez. Vim relendo a pregação no avião, e falando mal de Satanás. Quando o cara ia fazer uma curva, eu falava, Jesus, você está aqui, né? Eu fechei a janela, eu dei o azar de vir na janela, irmão. E eu não sei se você sabe, mas todo gordo tem mais sensibilidade, porque a gente ocupa muito espaço na terra. Então qualquer curvinha do avião, para mim, está tombando. Os gordinhos sentem isso? Não, só eu, né? Tá tudo bem. Sangue de bezerro e a sensibilidade muito alta, eu vou mudar isso. Mas quando a gente sabe quem Jesus é, a gente não tem mais medo de nada. É muito louco isso. No ambiente espiritual, medo de nada. Nada. Porque eu sei o preço que eu fui comprado. Eu sei do poder que emana dele. E aí a terceira e última coisa, sobre os ensinamentos daquilo que Jesus faz, eu estou num outro lugar. A fama de Jesus precisa se espalhar por todos os lugares. Olha o 36 e o 37. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até aos espíritos imundos, Ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E aí o 37, e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. As notícias sobre ele continuavam a se espalhar. E aí, irmãos, quem que espalhava? Apenas os discípulos? Apenas aqueles que andavam com eles? Não! Muitas pessoas, muita gente que está vendo, muita gente que está percebendo aquilo que ele faz, começa a difundir a mensagem de Jesus. A gente está muito quieto com o que ele fez. A gente acha que grandes milagres é quando o acidente é grave e a gente vive. Mas o grande milagre foi o que Ele fez comigo e contigo, nos tirando do inferno e nos levando para a eternidade. Ou seja, todo mundo aqui que é de Jesus já viveu um milagre. Amém, igreja? Nós somos alvos do maior milagre. O milagre da ressurreição. O milagre do resgate. Irmãos, a mensagem de Jesus tem que nos deixar tão maravilhado a ponto de que a gente fale sobre Ele para todos os lugares. Em todos os lugares. Às vezes a gente precisa de uma oportunidade, mas o quanto a gente busca, o quanto a gente está entendendo que aquilo é tão grandioso, porque tudo que marca a nossa história a gente conta, tudo, sim ou não? Rapaz, o Corinthians ganhou a segunda seguida, eu já vim felizão, 2 vitórias, Thiago, saímos da zona do rebaixamento, André, 2 vitórias, eu estou tão feliz que eu já queria falar, a salvação em Jesus vale muito mais do que a porcaria do Corinthians, e olha que eu sou corintiano, e é uma porcaria, mas eu amo as porcarias. É tempo de espalhar, sabe por quê? Porque ainda tem muita gente que precisa ser impactado.
com o poder da palavra. Irmãos, nós precisamos resgatar a alegria da salvação. Era para a gente estar sorrindo à toa. Salva nos momentos de dificuldade. Era para a gente estar sozinho, assim, às vezes refletindo, falando: uou, eu fui alcançado por Jesus. Uhul! Uou! Meu irmão, você não sabe a alegria que eu tenho hoje em dia de poder falar sobre esse amor, de poder ser usado. Eu, uma tranqueira, um Zé, tinha nada, fui encontrado por Jesus e agora eu posso falar da salvação que Ele me deu, mas não só com palavras, mas também com atitudes, representando Jesus com meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, com os meus amigos e com todos aqueles que estão no meu caminho. Chego em Curitiba, do lugar que eu estava até o sítio, 1h10. O pessoal falou assim: pastor, você consegue vir de Uber? Falei: se o Uber me levassem, 15 Ubers negaram a viagem. E eu não entendi o porquê. No último eu entendi o porquê. Porque era uma viagem de 1h10 e tinha pelo menos 30 minutos de estrada de terra. Quando eu olhei 1h10, falei: é muito tempo para ficar calado. Entramos no Uber. Você é de Curitiba, moço? Sou, e você? Eu falei: não, Guarulhos. Eu já falo que eu sou de Guarulhos, estou orgulhosão. Quando eu tenho intimidade eu falo: sou de Gru. Não conhece Gru? E você veio aqui e tal. Você está indo nesse lugar aqui por quê? É um evento, né? Porque o lugar era um castelo de verdade. E no Uber estava lá castelo. Eu falei: vou no castelo participar de um congresso de jovens e adolescentes. Aí ele falou: congresso? O senhor veio assistir alguma coisa? Eu falei: não. Eu vim falar. O preletor do congresso sou eu. Que legal, que congresso? Da igreja. Eu até frequento. Quando vem um até, eu piro. Falei: conte-me mais. Eu frequento. Aí ele me disse o lugar lá, que eu não vou dizer o nome. E hoje não vou dar spoiler do nome, porque vocês são muito curiosos. Só não vai seguir aqui na calçada e ficar de olho. Mas eu não falei nada. E aí ele começou a falar de teologia. Aí colocava um louvorzinho, tal. E eu fui, né? Não, cara, Jesus é simples. A importância é você ter a alegria da salvação e tal, pá, pum. Irmãos, 1h10. Sem dó. E eu sou um cara, né, que eu nem gosto da minha família. Ele falou: você tem família? Eu já estava com o Instagram. Eu falei: minha esposa, meus filhos, sorriso bonito. Eu falei: você não vê ela de perto. Ela de perto é uma pintura. Deus fez isso aí e jogou fora o pincel. Meus filhos, a cara dela, são bonitos. Porque eu não... Aí ele começou a mostrar uns vídeos dele. Eu vi um vídeo que mostra que quem não cumpre aquilo que Deus quer vai para o inferno. Eu falei: mostra para nós aí. O vídeo era uma viagem. Deus tinha um púlpito igual o meu. E ficava de frente com o cara assim, com o púlpito, e falava assim: então por que você foi ser médico? Aí o cara respondia: porque eu achei que eu queria. Não, por ser médico você não alcançou 4.792 milhões de pessoas. Sai da minha presença. E eu olhando o vídeo falando: Jesus amado, onde vai dar esse vídeo, né? Porque eu fico meio constrangido quando eu acho muito ruim falar, é muito ruim. Aí ele e tem umas palavras boas, irmãos. Vou dar uma dica. Terminou e falou assim: o que você achou? Eu falei: forte. Porque forte não está dizendo se eu gostei ou não gostei. Aí ele falou assim: porque eu achei uma porcaria. Eu falei, eu achei tão porcaria que eu achei forte. E continuou. E chegamos no sítio, já não tinha mais sinal de celular, não tinha mais nada. Eu até fiquei com medo e tal. Tanto é que ele não aceitou a corrida pelo Uber, porque era muito longe. Falou: você pode pagar por fora? Foi tão legal que ele me cobrou a mais. Chegando lá, eu falei assim: a gente vai te dar mais. Mas eu chamei a mulher que mandou pedir Uber e falei: você vai dar mais porque é dele. Quando a mulher abriu o carro, ele fez assim para ela: eu posso participar desse evento aqui também? Aí ela falou assim: é fechado. Eu falei: fechado, mas nem tanto. Ela falou: não, é fechado, mas se você quiser pode vir. Aí ele olhou para mim e falou assim: ó que bonitinho. Ele falou assim: ô pastor, posso pegar seu Instagram? Eu falei: gente, já me considera pastor, vou apresentar domingo lá na igreja. Ele não foi, porque ele é Uber, ele falou que ia trabalhar. Mas já me mandou mensagem hoje: pastor, volta com Deus, boa viagem, e não sei o quê. Sabe por quê? Porque esse negócio tem que transbordar da gente, é urgente, irmão. Aí a gente fala que foi impactado, a gente fala que Jesus transformou a nossa vida, a gente fala que ama Jesus, a gente fala que Jesus nos tirou do inferno, a gente fala que Jesus tirou, talvez você já passou por possessão demoníaca, talvez você teve uma família envolvida com um monte de besteira, Jesus te libertou de um monte de coisa, e você está assim, ó.
apenas maravilhado com aquilo que ele faz. Por isso que quem só está maravilhado não fala. Nós temos que estar transformados, para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Porque tudo que a gente tem de bom é sobre Ele. Tudo que a gente passa de maravilhoso é sobre Ele. Todas as bênçãos que nós temos é sobre Ele. O nosso casamento existe por conta dEle. Os nossos filhos estão com a gente por conta dEle. E Ele é tão poderoso, e eu vou repetir aqui para você, que ainda que dê errado, já deu certo. Como assim? Simples. Quando uma menina de 14 anos fala assim: perdi minha mãe e perdi meu pai, mas os planos do Senhor não falham sobre a minha vida. E eu sei que daqui a pouco eu vou estar com eles na eternidade. Meu irmão, alcançou o nível máximo da fé na minha concepção. Esse é o Jesus que a gente serve. Eu quero finalizar essa pregação falando sobre esse movimento espiritual que a gente às vezes está deixando de lado. Irmãos, a gente não está ficando atento que o diabo está querendo cansar as nossas vidas e os nossos ministérios para que ele continue fazendo a festa. A alegria da salvação é você olhar para o outro e tentar fazer com que ele também seja alcançado pela palavra de Jesus. Mas quanto mais cansado ou quanto menos vocês têm olhado para Jesus, menos a gente faz aquilo que ele espera de nós. Talvez Jesus esteja passando pela sinagoga, curando, libertando, e tudo que a gente está achando é bonitinho. Aquilo que você tem com Jesus é entre você e Ele, não é sobre nós, é sobre você e Ele. Os lugares que Jesus está te enviando é sobre você e Ele. Por quê? Porque se você está nesse lugar é porque existe algo da parte de Jesus para aquele lugar com a tua vida. Mas se a gente não resgatar a alegria da salvação, se a gente não voltar a olhar para Ele como Ele é, se a gente não entender o poder, a palavra e a plateia, dificilmente nós cumpriremos o nosso ministério. E aí eu preciso te lembrar que vai ser difícil, pô. Vai ter dor. A mãe morre quando nasce às vezes. Às vezes com 14 anos perde o pai. Às vezes tem mãe que perde o filho. Às vezes tem casamento arrebentado. Às vezes tem filho na droga. Às vezes tem pai cachaceiro. Tudo isso não pode abalar o que nós recebemos pela palavra e pelo poder, para que a plateia seja alcançada, através inclusive das nossas dores. Há poder em Jesus para transformar toda e qualquer coisa que estiver na presença dEle. Amém, queridos? Há poder em Jesus para quebrar as cadeias do inimigo sobre as nossas vidas. Há poder de Jesus para quebrar qualquer levante que tenha sido feito contra você. Há poder de Jesus sobre... Você não pode estar na macumba, você não pode estar na boca do sapo, você não pode estar onde for. Pelo sangue de Jesus você não tem poder para nada. O que nós precisamos relembrar é quem Ele é, o que Ele faz e para quem contaremos. Porque sem isso, nós seremos crentes parados, sem ter a alegria da salvação. E ainda que você esteja cansado e sobrecarregado, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e você continua salvo, porque aquilo que Ele fez não cai. Amém, irmãos? Você pode fechar seus olhos para que eu ore por você nessa noite, em nome de Jesus? Meu irmão, enquanto você está aí orando, eu vou te lembrar algumas coisas só do texto. Só o que está aqui no que a gente leu. Quando ele desce para Cafarnaum e ele começa a ensinar, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. De Jesus emana toda a autoridade que você precisa para transformar a tua história. De Jesus emana toda a cura que você precisa para mudar a tua jornada. É de Jesus que emana todo o espanto com o poder que Ele tem, inclusive com aqueles que ninguém mais acreditava. Tudo isso emana do poder de Jesus. E hoje o que eu quero que você pense é o quão maravilhado nós estamos, o quão transformados nós vivemos. É o quanto Ele tem feito e a gente só olha. É o quanto você se lembra que Jesus tem poder para transformar as histórias. Essa semana,
Nesse acampamento eu ouvi de uma mulher. Eu orava por essa menina há tanto tempo. Que bom que eu não desisti. Porque no sábado à noite ela confessou Jesus como Salvador. A palavra tem poder. Mas quando a nossa fé fica abalada, nós nos esquecemos quem Ele é. Pronto, e é só esquecendo quem Ele é que tudo já se complica automaticamente. Irmãos, Ele não prometeu vida tranquila, mas Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. E eu vou te lembrar o que eu preguei há uns 4 domingos atrás. A sua dor de hoje vai se transformar no seu testemunho de amanhã. Mas o que está faltando nas nossas vidas é a compreensão correta de quem Ele é. Talvez você chegou aqui achando que a gente ia oferecer bens, ia fazer oração de prosperidade e tudo mais. Não, o que a gente tem para te oferecer é muito maior do que qualquer dinheiro. É Jesus de Nazaré sobre a sua vida, transformando a tua história e gerando vida sobre vida em você e no teu lar. Talvez você entrou aqui desanimado, porque as lutas estão muito mais fortes do que as alegrias da salvação. Era para te lembrar, e para que você voltasse a ficar maravilhado e se lembrasse que, sendo transformado, a plateia seria atingida. A minha oração é que Jesus transforme e inunde o teu coração. A minha oração é para que você entenda quem Ele é de uma forma muito bonita, e esteja pronto para as lutas, e esteja pronto para as vitórias, e esteja pronto para as batalhas, e esteja pronto para as derrotas, lembrando que já está tudo resolvido na cruz do Calvário. Sabe quando você está triste por conta de alguma história da vida que está ruim? A minha oração é para que essa lágrima termine num sorriso da lembrança de que Ele continua cuidando da gente. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus tem poder para resgatar seu filho, sim. Desiste não. Jesus tem poder para transformar a vida do teu pai, sim. Não desiste não. Tem. Jesus tem poder para transformar a tua família, sim. Não desiste não. Teu casamento tem, sim. Não desiste não. Jesus tem poder, inclusive para dar aquela cura que talvez você esteja buscando desenfreadamente. Não desiste não. Só não se esqueça de amanhã contar para a plateia aquilo que Ele fez na tua vida, para que mais pessoas sejam constrangidas e salvas pelo amor de Jesus. Se você entrou aqui sem saber quem Ele era, espero que Ele esteja na tua frente agora dizendo: prazer, eu sou Jesus. Se você entrou aqui essa noite distante dEle, espero que você esteja voltando correndo dizendo: Jesus, que saudade que eu estava. E se você entrou aqui desanimado, que a alegria da salvação volte para o seu coração ainda essa noite, e você possa se lembrar: você é tão amada, tão amado, que foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que tem poder para impactar as nossas histórias e mudar aquilo que somos e que temos. Obrigado porque tem horas que a gente tem que relembrar aquilo que o Senhor é. Tem horas que a gente tem que entrar no templo e não ficar apenas maravilhado, mas perceber que a autoridade da Tua fala possa fazer com que a gente fique transformado. Obrigado porque a gente percebe que o Senhor tem poder sobre todos os principados e potestades, e não há levante do inimigo que possa atingir a nossa vida, porque nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E nos ajude a ter a alegria da salvação e contar para todos aquilo que o Senhor tem feito nesse mundo. Ah, Jesus, reclamar é muito fácil, praguejar é muito fácil, ficar sem fazer nada é muito fácil, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos transformou para que a partir de agora nós possamos usar aquilo que recebemos para transformar quem passa pelo nosso caminho. No dia da dor, no dia da luta, no dia da alegria, no dia da tristeza, que o Teu nome seja exaltado sobre nós. E obrigado, Jesus, por não desistir dos nossos recomeços. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre.